Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet. Acesse nosso site futura.org.br, você confere aí tudo sobre a nossa programação e também pode assistir ao nosso programa aqui todas as tardes ao vivo na tela do seu computador. Bom, e seja em um livro, em um filme, ou numa cena de novela, ou ainda na vida real, quem nunca ouviu a seguinte frase? Com quem você acha que está falando? Pode até parecer uma frase inofensiva, mas normalmente ela caracteriza uma situação de abuso de poder, também conhecida popularmente como a famosa carteirada. Em muitos casos, agentes públicos utilizam o cargo ou a função para se eximir de cumprir obrigações ou para obter vantagens ou privilégios indevidos ou até para furar uma fila. Bom, aqui no estúdio a gente vai discutir então por que essa prática é tão comum e o que ela quer dizer sobre a nossa sociedade brasileira. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Raquel de Oliveira. Ela é juíza da 6ª Vara Cível de Jacarepaguá e representante da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui com a gente. E também conosco aqui no estúdio está o Geraldo Tadeu Monteiro, ele é sociólogo e professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tudo bom, Geraldo? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Se você já vivenciou alguma situação como essa de carteirada, se você já deu carteirada e quer compartilhar a história, mande recados pelas redes sociais. Eu vou mostrar para você agora aí. Você tem o facebook.com/canal Futura Oficial como uma opção para mandar sua mensagem. Aqui você já encontra esse post que você pode curtir, comentar ou compartilhar. Aqui, ó, parece simpático esse bonequinho, mas ele está aqui, ó, dando carteirada no seu policial. Então, se você já presenciou uma situação como essa, compartilhe essa história com a gente. Também aproveite para mandar tweets pelo nosso perfil, que é @canalfutura. Ou ainda, se você quer bater um papo com a gente, mandar a sua opinião, mas não está conectado na internet, pode ligar aí no 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela para você. A produção está aí a postos, aguardando a sua chamada. Enquanto você faz isso, mais uma vez, agradeço a presença dos nossos entrevistados aqui. Quero começar mostrando para você de casa 2 casos que aconteceram, foram noticiados no país todo no fim do ano passado e que nos motivaram aqui a promover essa discussão. Então vamos colocar aí na tela para você do site G1, aqui eu busquei essa, que é uma das notícias, que o Ministério Público vai investigar o juiz parado na lei seca. Quem não lembra da história, foi o seguinte: em novembro do ano passado, em novembro de 2014, um juiz foi parado pela blitz da lei seca, assim como tantos outros motoristas Brasil afora, e por ser juiz, ele deu a famosa carteirada na agente da lei seca. Inclusive a Luciana Tamburini aqui, enfim, começou uma campanha na internet depois para ajudar a pagar a indenização ao juiz e tudo mais. Essa é uma das situações. E a outra, essa aqui, ó, lá em Imperatriz, no Maranhão, o juiz deu ordem de prisão a funcionários da empresa aérea TAM, porque simplesmente ele chegou atrasado e não conseguiu embarcar no voo, perdeu o voo e aí mandou todo mundo para a delegacia. Raquel, enquanto representante dos magistrados, como a gente consegue avaliar a postura desses 2 juízes? Olha, primeiro a gente precisa deixar claro que a situação não é bem como foi retratada pela mídia. A questão desse juiz aqui do Rio de Janeiro... O da blitz da lei seca? Da blitz da lei seca. Ele já tinha sido parado na blitz da lei seca, não no final do ano passado, quando houve a publicação, já tinha sido há um tempo atrás. E quando ele foi parado na época na lei seca, houve uma discussão dele com a pessoa que o abordou. A policial que o abordou. Normalmente, o que a gente tem observado nessa lei seca, não sei, no caso dele específico, eu não estava presente, mas o que a gente tem observado é que tem tido um despreparo por parte dos policiais que estão fazendo as blitzes. Então, eles, na abordagem das pessoas, muitas vezes não são cordiais, não são educados, não abordam as pessoas como deveriam fazê-lo, sabendo que aquele trabalho específico está lidando com pessoas alcoolizadas. E como todos sabem, quando a pessoa está alcoolizada, ela perde parte da sua inibição
e, obviamente, ela se exalta facilmente. Sem dúvida. Então, as pessoas que vão lidar... Está no estado alterado de consciência. Exatamente. Assim. Então, as pessoas que vão lidar provavelmente com esse tipo de pessoa, com a pessoa nesse estado alcoolizado, tem que estar preparado para saber lidar com essas pessoas. Então, a abordagem, ao que eu fiquei sabendo que eu não estava presente, não foi uma abordagem muito agradável. Né? E eles iniciaram a discussão. E ele, no auge dessa discussão, se disse juiz. Né? E o que está acontecendo hoje em dia, que a autoridade, quando se identifica, naquele mesmo momento as pessoas começam já, por uma inversão de valores, começam a discutir e a tratar essa pessoa com certo desdém, com certo desprezo, com uma certa... que diria, um despreparo no trato com a pessoa, desrespeitando essa pessoa. Aí, nesse momento que a pessoa já está identificada, o fato de desrespeitar essa pessoa já configura um crime de abuso, de desacato à autoridade. De fato, por ele ocupar essa posição sendo um juiz. Não, agora, mas mesmo assim, o juiz, quando ele dá uma carteirada, ele pode estar praticando um crime de abuso de autoridade. E a pessoa que o desrespeita pode estar praticando um crime de desacato à autoridade. De fato, como você disse, nós não estávamos lá para avaliar esse caso específico, mas a gente percebe que, assim como essa situação ganhou proporções e uma polêmica muito grande em todo o país, a gente percebe em outras situações, sendo juízes ou não juízes, em qualquer tipo de profissão, em diversas situações do cotidiano, a gente percebe aí essa relação, Geraldo. Eu queria ouvir de você, de onde vem isso? Isso é uma característica só da cultura brasileira? Não, não é só da cultura brasileira, isso nós sentimos mais diretamente, óbvio, porque é aqui onde nós vivemos e que passamos por essas situações. A gente não são só os juízes, mas, enfim, políticos, empresários, membros da elite econômica, cultural, política ou social do país, têm ainda uma tendência a se considerar acima da lei. Né? Quer dizer, essa frase que você citou no início, né, que é discutida amplamente num texto do Roberto da Mata, né, onde ele trata disso, e ele diz, o americano ele diz, com quem você pensa que está falando? A frase equivalente nos Estados Unidos é essa. Ou seja, você pensa que está acima da lei? Não, você não está. E no Brasil a gente usa justamente a frase, você sabe com quem está falando? Você sabe que eu tenho uma identidade social que me coloca num patamar superior ao seu? Então, acho que tem sim. E o que você está colocando, então, que a frase mais comumente usada nos Estados Unidos seria de propor uma igualdade entre as pessoas, de que todos teriam os mesmos direitos e aqui algumas pessoas se colocariam mais poderosas ou com maior autoridade simplesmente por exercer um cargo, ou ser de uma família, ou ter uma função essa ou aquela. É isso? Não que não hajam desigualdades nos Estados Unidos, né? Mas a frase mais comum é chamar a atenção do seu interlocutor para que ele não está acima da lei. Então, é uma atitude diferente. No Brasil, a gente relembra a essa pessoa que eu, no caso, estaria acima da lei e estou numa posição superior a ela. Então, a gente sabe que as desigualdades sociais no Brasil ainda são muito marcantes, né? Embora tenha melhorado muito essa questão da desigualdade econômica, política e cultural no Brasil, ela ainda é muito acentuada. Então, nós temos essa tendência de uma parte da elite ainda de se considerar acima da lei. Então, a lei é para os outros. Na medida em que essa lei me desfavorece, eu uso o recurso da carteirada e me subtraio ao império da lei, vamos dizer assim. Então, essa é uma atitude, digamos, que vem de uma certa herança colonial, mas é importante entender o seguinte, que nós estamos num processo de transição porque isso começa a causar escândalo. Nós sempre achamos isso normal, trivial, né? Tem a ver com corrupção, tem a ver com uma série de costumes que são resultado de um certo fatalismo. As pessoas acham que isso é assim mesmo e nunca vai mudar. No entanto, hoje, essas atitudes provocam escândalo, provocam discussão. Então, eu acho que nós estamos já num processo de transição para um tipo de sociedade onde a centralidade da lei seja importante. Quer dizer, as pessoas saibam que existe uma lei, existem regras que precisam ser cumpridas por todos, independente da sua posição social.
Importante ressaltar aqui também em períodos históricos que, de certa forma, acredito eu, tenham influenciado esse tipo de comportamento no país, como você disse, herança do colonialismo, depois período da escravidão no país, trabalho escravo, né, ainda de certa forma recente na nossa história, se formos olhar na linha do tempo, então isso de certa forma acaba influenciando também esse tipo de comportamento, né, Raquel? Com certeza, até porque as pessoas desde a época das capitanias hereditárias, onde já surgiu um poder maior aqui no Brasil, que isso veio passando de geração a geração com essa mesma situação. Antes, eles não precisavam se identificar porque já a roupa era diferente. As pessoas se vestiam, as pessoas poderosas, as pessoas que tinham uma certa autoridade, se vestiam de forma diferente. Hoje, como todos se vestem iguais, é que precisa a pessoa dizer com quem está falando, né? E isso é uma coisa que está acontecendo até com as crianças, está acontecendo com a sociedade de uma forma geral, até porque essas autoridades vêm da sociedade. Eu venho da sociedade, então, isso está sendo um espelho da sociedade. Então, não pensa, quando a gente vê uma autoridade fazendo isso, pode olhar na sociedade que está sendo feita a mesma coisa. Então, é só olhar os juizados especiais criminais hoje, onde são discutidos esses pequenos problemas, e a gente vê que está lotado de problemas, de falta de respeito de um com o outro. Mas como não são autoridades, não são pessoas com uma relevância política grande, não sai na mídia. Mas os juizados estão lotados das pessoas que têm dinheiro, chega, o guarda vai multar e ele fala, eu compro a sua carteira, você é um policial, você não é nada. E acabam indo parar no juizado porque não há um respeito ao policial, não há um respeito ao guarda municipal, não há um respeito até à própria pessoa, até o próprio consumidor que está ali. Isso, na verdade, vai ganhando repercussão em diversas esferas aí das situações do cotidiano, como você disse. Muitas vezes as crianças acabam repetindo comportamentos que veem os pais ou que veem, né, os amigos dos pais falando sobre isso. A Raquel comentava aqui em relação às escolas ou dentro de universidades mesmos. Acontece dos alunos falarem isso com o professor, né? Ou tentarem impor, dar uma carteirada no professor, não gostou da nota. Exatamente. Eu fui professora há 14 anos na Universidade Gama Filho e passei por isso como professora universitária, de alunos dizerem que eu não estou satisfeito com a minha nota e a universidade precisa do meu dinheiro e eu tiro o professor daqui na hora que eu quiser, né? E de você falar para ele, você está reprovado e pronto. Né? E ponto. Não, então, meu pai vai vir aí. Um universitário dizer que o pai dele vai à universidade discutir com o professor porque ele ficou reprovado, eu acho que isso está um pouco demais no país. Quero ouvir do Geraldo, né? Um espaço como a universidade, espaço acadêmico, né? De supostamente as grandes mentes do país que conseguiram concluir aí toda a educação básica, chegaram ao ensino superior, supostamente estariam ali para crescer ainda mais, para contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do país, tendo comportamentos assim. Como é que você avalia isso, Geraldo? Sabe que há uma distinção entre formação e informação, né? O sujeito que chega à universidade, ele tem uma carga de informações, ele aprendeu matemática, ele aprendeu língua portuguesa, então ele somou informações suficientes para chegar naquele nível. Mas não necessariamente a formação dele, social, de cidadão, foi tão bem trabalhada, porque a escola tem basicamente 3 funções. Ela tem a função de emancipar o indivíduo através do conhecimento, né? Ela tem a função de preparar para o mercado de trabalho e ela tem a função de formar o cidadão. E a gente não vê, seja na educação pública ou privada no Brasil, esse terceiro aspecto muito salientado. Então, como as escolas não formam cidadãos, elas não trabalham a socialidade, o respeito às leis, o respeito ao semelhante, né? Elas se preocupam muito mais com atingir índices para o IDEB da vida, para o Enem da vida, do que propriamente formar cidadãos. O que acontece é que essa formação ou ela é dada pela família ou ela não é dada. Quando nós estamos falando de pessoas muito pobres, com famílias complicadas, né? Existe um vazio, essas pessoas não recebem uma formação para a cidadania.
Em outras famílias, eles vão receber, mas a tendência é que sejam reproduzidos os padrões culturais e as atitudes da sua própria família. Se ele está na elite, naturalmente os padrões de comportamento dessa elite vão ser reproduzidos para a criança. Então, é isso que gera essa situação de uma criança dar carteirada na outra, na escola, ou até de jovens na universidade darem carteiradas nos seus professores, né? Porque é uma espécie de cadeia alimentar e eles estão no topo. Então, os indivíduos menores da categoria superior estão acima dos indivíduos maiores das outras categorias. Professores, policiais, enfim, agentes públicos em geral, né, são vítimas também desse tipo de atitude. Muito bem, tem participações chegando aqui para a gente. O Daniel Lima, obrigado, Daniel, pela sua mensagem. Manda um recado aqui que fica indignado porque a lei deveria ser cumprida igualmente por autoridades e também por cidadãos comuns. E ele fala que no Brasil a carteirada funciona, então muitos são privilegiados pelo poder que ocupam. De fato, né, existem, enfim, pessoas que ocupam posições, que são autoridades e tudo mais. Agora eu queria ouvir da Raquel em relação à própria formação, seja dos advogados, seja dos juízes. Isso, de certa forma, é discutido, essa questão do poder em se tornar uma autoridade, essa questão da formação que o Geraldo apresenta, né, da pessoa de fato saber e poder utilizar da melhor forma esse poder que ocupa e não simplesmente dar uma carteirada no momento quando pede as estribeiras? Não, lamentavelmente isso não é discutido. Como muito bem disse o Geraldo, as pessoas recebem essa educação da família, reproduzem aquilo que eles aprenderam da família, e estudam, fazem uma universidade, estudam para chegar a um cargo, a passar num concurso, chegar num cargo de juiz, e continuam com aquele mesmo comportamento, né? Que é porque foi esse comportamento que ele trouxe da sociedade, é esse comportamento que ele vai ter. Isso não importa se ele for um governador, se ele for um deputado, se ele for qualquer cargo que ele venha exercer, ele vai usar esse mesmo tipo de comportamento. E se ele não vier exercer cargo nenhum, mas vier ter dinheiro, ele vai chegar numa boate, numa balada, por exemplo, e vai dar um dinheiro para o porteiro para ele não ficar na fila, para ele ser o primeiro a entrar. Então, o dinheiro que ele está dando na porta ali também é uma carteirada. É a carteira que ele tem, é o dinheiro. E ele está dando ali para poder entrar. E se a gente não conseguir fazer que a sociedade tenha uma reflexão nesse ponto e comece a discutir mais isso, inclusive nas próprias universidades, para que aquelas pessoas, como disse o Geraldo, que têm informação, tenha também uma boa formação, a gente não vai conseguir mudar isso de forma alguma, que precisa ter formação. De que forma essas questões, como apresentou a Raquel aqui, de dar esse pequeno suborno, de pagar, enfim, isso vai tomando essas ondas de proporção em relação à corrupção que a gente discute tanto no país, que é um problema endêmico da nossa sociedade. Enfim, as pessoas foram às ruas para criticar o poder público, para cobrar posicionamentos diferentes dos políticos, mas no dia a dia acabam utilizando desses recursos, como disse a Raquel, que paga lá o segurança para furar a fila, ou tenta dar um suborno para o policial quando é abordado numa blitz. A sociedade não consegue fazer essa relação de que esse pequeno suborno também é corrupção? Não, as pessoas em geral, elas acreditam que a corrupção ou a bandalheira estão colocadas em algum outro lugar que não... É sempre o outro. É sempre o outro, né? Aquela coisa que a gente costuma ver em pesquisa. Existe racismo no Brasil? Todo mundo diz que existe, mas na hora que você pergunta, você é racista? Ele diz, não, eu não sou racista. Então, é a questão da responsabilidade para a cidadania. Quer dizer, todos nós somos responsáveis. A gente tem uma tendência no Brasil a acreditar que a coisa pública é terra de ninguém. A coisa pública não é aquilo que nos concerne a todos. A coisa pública é aquilo que não é de ninguém. Então, assim, eu não preciso conservar a praça, eu não preciso agir de maneira correta, porque a coisa pública é para ser usada por todos. Então, tem pessoas que dizem assim, se eu não jogar o papel no chão, o gari vai perder o emprego dele. Quer dizer, é um raciocínio totalmente equivocado, totalmente falacioso. Né? O gari está ali justamente porque ele faz aquilo, não é o contrário. Né? Então, as pessoas têm tendência a achar que, por exemplo, é o político que chega ao poder com o único intuito de enriquecimento ilícito, porque ele acha que a coisa pública é para servir a ele.
E isso passa para o conjunto da sociedade, né? As pessoas acabam vendo esses pequenos atos no dia a dia, quando furar uma fila no aeroporto, por exemplo, num banco, o cliente que tem mais dinheiro tem um acesso especial, ele não faz fila, entre outras coisas. Essas distinções acabam dando para a gente um certo fatalismo. Isso é assim mesmo e nunca vai mudar. E de fato é assim mesmo, não vai mudar? Ou você acha que a gente tem chances de mudar daqui para frente, Raquel? Olha, eu como juíza tenho que acreditar que as coisas mudam e que vão mudar realmente. Como professora de direito também acredito que vão mudar. O pilar disto é que nós vemos, tanto nas instituições, todas as instituições, quando você vê, por exemplo, o número de policiais que você tem no país e o número de policiais que fazem as coisas erradas, é muito menor. Você tem um número de juízes no país e um número de juízes que sai na mídia com alguma coisa errada que fez, é muito pequeno. Né? É claro, não podemos generalizar em nenhuma questão. Nunca São casos que ganham grande repercussão, repercussão, é claro, mas e a não se pode nenhuma categoria, a gente não pode demonizar ninguém aqui também, até porque as instituições devem ser preservadas, porque elas precisam, a população precisa acreditar no valor dessas instituições que formam o Estado. E só vão acreditar nisso quando essa sociedade for melhorando e for trazendo para essas instituições também pessoas melhores, que estão vindo dessa sociedade, pessoas melhores. Que é nisso exatamente que eu acredito. Que a sociedade vai melhorar, o Congresso vai melhorar, porque é o espelho da sociedade, todas as instituições vão melhorar, porque são formadas por pessoas que vieram da sociedade. Eu acredito realmente e acho que esse debate é muito útil porque tem que ser conversado, foi aquilo que você disse no início, é uma coisa que tinha que ser discutida, porque se isso fosse conversado nas universidades, tivesse alguma coisa, pelo menos enquanto se estuda a ética, que se visse o comportamento das pessoas, que elas devem ir até onde começa o direito do outro, termina o dela quando começa o do outro, começaria a ter mais respeito uns pelos outros. E também as pessoas precisam ter um pouco mais de tolerância, no lidar com as pessoas. Se você lida com o público, você tem que ter um pouco mais de tolerância para poder saber lidar com as pessoas sem criar atrito. A gente acaba voltando aqui para a questão da educação básica, da formação, como bem disse o Geraldo, não só ali para você passar no exame, para você passar no Enem, conseguir sua vaga na universidade, mas para a cidadania, de saber do espaço público, de saber respeitar o lugar do outro, como bem disse a Raquel aqui. Tem a questão do Orlani lá do Ceará, obrigado Orlani pela participação, que ele fala que fica muito triste em relação a presenciar esse tipo de situação, que já levou uma carteirada aqui por fazer uma cobrança a alguém que estava ocupando um cargo público. E aí eu quero saber do Geraldo, aqui a gente já está encaminhando para o finzinho, assim como o Orlani fica triste com situações como essa, boa parte aqui das pessoas, a gente tem que acreditar, como disse a Raquel, a maior parte das pessoas são pessoas de bem, a gente tem que acreditar aqui que as coisas vão melhorar, mas o que você acha, Geraldo? Nossa sociedade está amadurecendo, essa questão do respeito ao espaço do outro, a você conseguir descer um pouco desse salto, e não achar que você é mais importante que o outro, a gente está caminhando para onde? Olha, eu sou otimista, mas sou um otimista realista, digamos assim. Eu diria que é um processo de construção. Se a gente olhar na linha do tempo, nós temos mais de 500 anos, praticamente, de um regime autocrático, de uma sociedade cheia de distinções, e temos aí 25 anos de regime democrático, de construção de instituições democráticas. Eu não acredito que, apesar de ser professor, não acredito que você aprenda ética na escola. Ética, cidadania é um processo de convivência, é um processo de experiência. Uma escola ela não tem que colocar mais uma disciplina no currículo para colocar no quadro negro, sejam éticos uns com os outros. É a experiência. Então, é a vivência, fazer coisas em comum, por exemplo, fazer atividades juntos, construir, cuidar do meio ambiente, cuidar do espaço da sua escola. Por exemplo, não utilizar os livros didáticos que podem ser usados por colegas do próximo ano, fazer trabalho voluntário, comunitário, tudo isso no âmbito da escola dá uma experiência de cidadania para essas pessoas. O outro aspecto é que o único remédio é a democracia, porque na democracia todo mundo tem que responder pelos seus atos, inclusive os políticos, inclusive os juízes, inclusive os jornalistas, os professores.
todo mundo tem que responder, né? A minha universidade agora, por exemplo, coloca a carga horária dos professores na internet. Então, não tem mais aquele professor que finge que dá aula, ele tem que colocar lá. Hoje todo mundo tem acesso. Então, essa transparência que é fundamental, associado a ações como essa que desenvolvem a cidadania. Muito bem. É um bate-papo que começou aqui, mas eu espero que você em casa aí repercuta essas questões com os seus amigos, com a sua família, na sua escola, quando as aulas voltarem aí em fevereiro, para que a gente consiga aí promover uma consciência maior, né? Eu acho que conversando, como dissemos aqui, a gente consegue parar para pensar sobre esses assuntos, de repente provocar uma mudança geral aí. Mas por agora, o nosso tempo acabou. Então, Geraldo e Raquel, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito bom. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente tem aquele encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.